Salve a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sadocast, o podcast sobre metal, cultura, filosofia e tudo mais relacionado à cultura extrema. E para a gente aproveitar essa onda de frio aí polar que chegou no Brasil há esses dias aí, tá um frio do cacete aqui, vamos tratar aí de temas mitológicos, até gélidos, né, para o pessoal que curte esses assuntos. Hoje vamos tratar de um autor que é bem famoso aí, né, contemporaneamente. Vamos falar de Tolkien, o universo de Senhor dos Anéis. Vamos falar das bandas que falam de Senhor dos Anéis, né? A gente já falou muito nos episódios anteriores de Satã, de Odin, de mitologia, de morte, mas a gente não pode deixar de tratar do outro pilar temático, né, do metal em geral, que é Tolkien, que é uma coisa muito interessante. Por que justamente o Tolkien, não outros autores, né, se tornaram um grande pilar temático do metal hoje? Vamos falar então desse assunto com alguns leitores de Tolkien, fãs de metal extremo, e vamos aproveitar então essa massa aí de ar polar e falar de assuntos gélidos da Terra-média. É isso aí. E para a gente começar o episódio hoje fazendo aquela tradicional rodada de recomendações, vamos aí apresentar aí os participantes da nossa conversa de hoje. Para apresentar um já conhecido de vocês, Luiz Campos, o camarada caipira das serras aí da Mantiqueira. Ele tem um podcast dele também, né? Antigamente estava com o nome de Prosa Viola Cachaça, agora é Caipira Armoreal. Aproveitem, né? Hoje, o dia que a gente está gravando aqui é o dia do folclore, né? 22 de agosto. Aproveitem então, né? Para ouvir o podcast aí do camarada. Tem muita sabedoria popular, folclore, sabedoria popular que inclusive é uma influência de Tolkien também, né? Por que não? Aquela questão mitológica, popular, tudo mais. Então aproveitem para conhecer um pouco da sabedoria popular aqui das nossas terras brasileiras também, né? Então, camarada Campos, seja bem-vindo. Faça aí a recomendação sua. Saudações, camarada Nogueira. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí, dependendo do horário. Agradeço aí o convite, agradeço aí também a presença dos outros camaradas. Bem, a minha recomendação, para variar, sempre quando eu venho aqui, eu recomendo banda de velho, né? Então, eu vou recomendar uma banda bem de velho hoje. E puxando um pouco pro tema de Tolkien, é uma banda de heavy metal da década de 80, uma banda que ficou muitos anos aí inativa, e tem uns anos, acho que uns 4, 5 anos, voltou ativa, que é o Kirit Ungol. Kirit Ungol, que as pessoas aí consideram um dos pioneiros do Doom Metal também, é uma banda anterior ao Candlemas. A galera costuma achar que o Candlemas, né, é a primeira banda e tal. É uma banda bem crua, com um som bem diferente, esquisito, para não dizer outra coisa. Lembra um pouco o Black Sabbath da década de 70, mas sem a pegada de blues, assim, imaginem o Black Sabbath da época do Ozzy, mas sem o rock and roll, uma coisa mais obscura, mais épica, com um vocal assim mais esganiçado e tal. Então eu vou recomendar um álbum deles chamado King of the Dead, inclusive tem uma música chamada Kirit Ungol, o camarada Nogueira vai fazer o playlist aí depois, né? Então eu recomendo o Kirit Ungol, King of the Dead, e a música Kirit Ungol. É isso aí. Não esqueçam, viu, queridos ouvintes, de pegar e abrir a descrição dos vídeos, né? Vão lá na descrição dos vídeos, tem link lá para as nossas playlists, né? A gente sempre coloca as recomendações na playlist, escutem a playlist, né? Assim, muita gente já me cobrou, e aí, o Sadocast não vai sair no Spotify, não? Talvez um dia, não sei. Para falar bem a verdade para vocês, queridos ouvintes, eu estou com muita preguiça de cuidar disso. Mas talvez um dia a gente saia assim no Spotify, mas por enquanto fiquem aí no YouTube mesmo. Deem um jeito de deixar o YouTube tocando de fundo no celular. Existe um jeito para isso, eu não sei explicar, mas existe, porque no meu celular consigo fazer isso. E aí vocês conseguem escutar aí o podcast com mais conforto. Então, muito obrigado, camarada Campos, pela recomendação. E para mais o convidado aí na nossa roda de conversa de hoje, Alexandre Augustus. Alexandre Augustus, com esse nome aí de imperador romano, seja bem-vindo. Alexandre Augustus é estudante de medicina lá na Bolívia, voltou aí para o Brasil há algum tempo, né? Passando um tempinho aqui, aproveitando este ar polar que chegou às nossas terras, né? Recomende aí uma banda para a gente. Boa noite, camaradas. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu vou recomendar aqui a banda Summoning, né? Que é uma banda que eu gosto muito, que eu acho assim que para mim, quando se trata de Senhor dos Anéis, para mim ela é uma banda assim, definitiva, porque eu até imagino como seria, né, um filme do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson lá, com esse tipo de trilha sonora, né, que para mim ele consegue, assim, encarnar muito bem o clima dos livros, né.
Isso aí, maravilha. Vamos falar de Summoning também. É uma dos grandes nomes aí do metal de Tolkien, né? Tolkieniano, talvez a gente pode falar assim. Isso aí. E para fechar a nossa roda de conversa de hoje, o grande Rafael Machado, que é aí líder da Nova Resistência, editor do blog Legiobitrix, e tá aí para conversar. Ele também é fã de metal, é isso mesmo. E tá aí para conversar com a gente hoje. Seja bem-vindo, camarada, e faça a sua recomendação. Saudações sinistras aí para nossa horda, né? Queria mandar também um salve para minha princesa das trevas, né, a Aline, que participou do episódio anterior, né, artista e tal. E bem, de fato, eu curto metal extremo, né? Eu atualmente não posto muita música no meu perfil, e também não ouço só metal extremo, né? Mas é uma honra estar aqui. Eu quero ser eu tenho querido ser um participante do Sadocast desde o primeiro episódio, né? Eu ficava lá, pô, se eu tivesse nesse episódio eu ia falar isso, se tivesse naquele outro eu ia falar aquilo, né? Mas minha hora chegou, né? Então, para fazer a recomendação, o camarada Alexandre recomendou Summoning, né? Que é um projeto bem interessante. Eu vou recomendar um projeto que me parece inspirado pelo Summoning, né? Que o nome do projeto é Emin Muil, né? O nome é o nome de uma localização, né? No mundo tolkieniano, né? Na Terra-média. E o nome do álbum é Turin Turambar Dagnir Glaurunga, né? Que é uma citação do Silmarillion, né? Uma das obras do Tolkien. Né? Uma play excelente. O estilo é atmospheric black metal, né? Inspiração aí no Summoning, né? A arte é excelente. Enfim, ouçam esse play aí. Isso aí, maravilha. E, claro, eu, Nogueira Souza, né, o apresentador desse podcast que está se tornando badalado aí nos meios do metal extremo durante a pandemia, né, lançando tendências e modas aí dentro da cena do metal extremo. É isso aí. Eu, Nogueira Souza, também, né, vou fazer a minha recomendação. Aproveitando, o camarada Campos recomendou a banda, o Kirit Angol, eu vou recomendar uma de nome parecido, que é o Kirit Gorgor. Eu acho que isso é um lugar da Terra-média, eu não sei. Eu só assisti a trilogia do Senhor dos Anéis, mas eu não li nenhum livro ainda. Eu preciso conhecer um pouco melhor a Terra-média e vou conhecer hoje com os camaradas aí, vão falar um pouco a respeito. Eu gostaria de recomendar essa banda holandesa, o Kirit Gorgor, que é uma banda de black metal. Os primeiros plays deles são muito bons, excelentes, tem muita coisa assim de temática de Tolkien. Depois eles foram mudando um pouco o tema, assim, pegando algumas coisas mais de história, mais épicas, mas tem muita coisa de Tolkien aí na influência deles, né? Então, tá aí minha recomendação, black metal holandês, Kirit Gorgor. E é isso aí. Muito bom. Então vamos lá passar aí para nossa discussão. Eu gostaria de perguntar aí para os camaradas como foi o primeiro contato com Tolkien, né? Como que vocês conheceram o Tolkien? Foi através do metal, alguma banda de metal? Porque tem várias, né? Ou foi por um outro meio assim de cultura, né? Porque agora tem o Senhor dos Anéis, né? Que é um filme muito aí famoso, tá? Um recordista até de Oscars. Então, muita gente conhece Tolkien, obviamente, pelo Senhor dos Anéis. Mas vocês chegaram a conhecer Tolkien de outra maneira, através de uma banda ou uma outra referência, né? Você, Luiz Campos, você já está aí no Black Metal já faz algum tempo, né? Como que você conheceu aí essa temática? Bem, mais uma vez eu vou entregar a minha idade, né? Sempre aqui eu acabo sendo o ancião da história. Por incrível que pareça, eu não conheci a obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis, pelo metal. Quem é da minha geração, quem tem aí 35 para frente, talvez lembre-se de revistas de RPG que a gente tinha aqui no Brasil, a Dragão Brasil, essas velharias aí. Eu jogava 2 RPGs na década de 90. Eu jogava o Advanced Dungeons & Dragons, a segunda edição, uma edição que saiu pela editora Abril, e tinha um RPG que a gente chamava aqui de MERP, que é Middle-earth Role Playing. Eu acho que é esse que é o significado. Que esse especificamente, ele era um RPG inspirado na Terra-média, inspirado em Tolkien. Então, todo mundo que jogava e era mais velho recomendava, lê O Senhor dos Anéis para você conhecer, você ter a ambientação, né, pro jogo um pouco melhor. E aí eu corri atrás e tal. Isso foi bem antes dos filmes, isso 97, 98 talvez. E aí eu consegui uma edição do Senhor dos Anéis, uma edição portuguesa, uma edição de Portugal. Eu acho que nessa época não tinha nem as traduções brasileiras. Eu não sei se elas são posteriores aos filmes, eu acho. Então, um pouco depois, aí já
comecinho dos anos 2000, dois álbuns assim que eu escutei que falavam de Tolkien, né? Mas aí eu já tinha lido os livros, mas também foram uma introdução. Foi o primeiro do Summoning, né? O Lugvers, né? E o Nightfall in Middle-earth do Blade Guardian, que estourou na época, né? Foi um álbum assim que fez muito, muito sucesso. Mas, resumindo e respondendo a sua pergunta, foi através do RPG na década de 90. Eu entrei em contato com o Tolkien, com o Moorcock, que é um outro autor de ficção científica, também de ficção científica, de ficção fantástica, enfim, né? Que tem uma pegada um pouco mais obscura, mais dark, assim, mas foi basicamente assim, pelo RPG. Pô, interessante. Eu lembro que uma vez eu peguei um CD de emulador de jogos de Nintendo e eu lembro que tinha um jogo de Nintendo dos anos 90 que era baseado em Senhor dos Anéis, né? RPG. Tem muitas referências, né, já aí nessa época, mas o que estourou mesmo foi com o filme, né? E você, Augustus, como que você conheceu a obra de Tolkien? Irmão, foi na escola, na biblioteca da escola, né? Quando eu era adolescente, né? Tinha um sujeito na minha sala que ele é muito maconheiro. Ele tinha uma banda de black metal, né? Ninguém chegava perto daquele cara, é só eu mesmo que dava ideia para ele. E assim, com várias ressalvas, né? Aí teve um dia que, sei lá por que, ele estava numa biblioteca, não é um ambiente que ele costumava, né, frequentar, e eu estava fuçando os livros lá, e tinha vários livros novos que o governo tinha mandado para a gente, e um desses era o Hobbit, né? Eu lembro que eu peguei o Hobbit na mão assim, o livro estava novinho, ele estava com aquele cheiro de novo, aquela coisa linda, né? Tinha aquele selinho do Mac em cima. Aí eu peguei e tava folheando, aí chegou esse doido aí, esse doidão do meu lado. Eu, louco, irmão, isso aí, sabe o que é isso aí? Isso aí é Senhor dos Anéis, isso aí é uma obra obscura e tal, não sei o que. Eu falei, você já leu? Não. Aí eu interessei a ler, né? Porque sempre gostei desses negócios meio virados assim, e foi que eu descobri uma coisa fantástica ali. Eu acho que foi o livro que eu li mais rápido na minha vida ali, coisa de 2 dias eu tinha devorado o livro inteiro, né? E aquilo ali, tipo, fez aquela explosão mental, assim, na minha cabeça, assim. Aí eu procurei saber mais sobre o autor. É isso. Sempre tem um desse, né, na sala de aula da escola. Eu era do tipo que conversava com esses mais lesadão, assim. Isso aí, maravilha. É o Cannabis Corpse. E você, Machado, como que você teve contato com a obra de Tolkien? Olha, eu acho que também foi antes do filme, né, do primeiro filme. Eu acho que foi por ali 99, 2000, 98, 99, 2000. Também foi por causa de RPG, parcialmente por causa de RPG, né? Eu, desde bem cedo, eu tenho um livro de RPG, né? Jogava RPG na escola, né? Colégio de freira, né? Então era um negócio meio considerado meio obscuro, né? Jogar RPG e tal, negócio do demônio. Bem, aí o RPG meio que me introduziu no interesse por literatura fantástica, né? Por mitologia e por literatura fantástica. Essas coisas foram caminhando. Na verdade, essas coisas meio que caminham juntos, né? Eu imagino que para muitos camaradas, né? Pelo menos da minha idade, né? Cavaleiro do Zodíaco, né? Despertando interesse por mitologia, né? Mitologia grega. Daí tem lá jogos de RPG, né? E aí o cara vira metalheiro também, e isso aí vai tudo caminhando junto, né? Para mim foi mais ou menos por aí. Eu sempre gostei de ir em livraria, mesmo que não fosse para comprar absolutamente nada, né? Então um belo dia eu fui lá, numa livraria, se bobear uma Saraiva da vida ou algo do tipo. Havia sido lançada uma edição que eu acho que era uma edição à época recente, era aquela da trilogia do Senhor dos Anéis, em que você tem lá o primeiro livro, a Sociedade do Anel, né, com o cenário verde, né, lá do começo da aventura lá acho que da Floresta Velha, né, o começo da aventura lá dos Hobbits, né, e as duas torres, né, que tem uma estética mais azulada, se eu não me engano, e o terceiro, o Retorno do Rei, né, que, se eu não me engano, a capa retrata o cerco de Gondor, né, então eu não sei se é o cerco de Gondor ou se é a Montanha da Perdição em Mordor, né, mas a estética da capa é mais avermelhada, né, mais chamejante.
Eu li atrás, né, a contracapa ali, dei uma olhada, assim, eu achei que tinha alguma coisa a ver ali com RPG, com fantasia. Daí eu peguei, comecei a leitura. Eu achei inicialmente a leitura, na época eu acho que eu tinha 10 ou 11 anos de idade, eu achei um pouco parada, né? Aquele primeiro capítulo, né, que é a festa do Bilbo. Daí eu li e parei por alguns dias, algumas semanas, não lembro. Daí eu peguei de novo, não, eu vou ler isso aí. Daí eu li, e aí eu li todo, eu comprei imediatamente os outros seguintes e dá para dizer que eu fiquei... eu virei um aficionado, né, pela obra do Tolkien. Achei fantástica e é uma obra que me influencia até hoje em dia em vários níveis. Isso aí dá pra gente falar aí mais pela frente do nosso episódio. Maravilha. Eu conheci Tolkien através do cinema mesmo, não teve jeito. Assim, eu sempre gostei de mitologia, mas Tolkien foi um autor que eu nunca prestei muita atenção nele. Na verdade, eu até ignorei Tolkien durante muito tempo, porque eu só assisti a trilogia do Senhor dos Anéis porque a minha mulher me convenceu a assistir, né? Ela me falou tal. Ela gosta também dos livros, mas ela insistiu um pouquinho, né? E aí eu acabei assistindo a trilogia do Senhor dos Anéis. E assim, é legal, gostei. Eu sabia um pouco algumas coisas do Tolkien também, porque né, eu me interessando por mitologia, literatura clássica, eu sabia que o Tolkien também tinha uma certa importância também dentro das letras clássicas e tudo mais. Ele era um estudioso de letras clássicas também, de certa forma. Até traduziu o Beowulf, né, aquele poema anglo-saxão, que tem um filme até do Beowulf, que é muito bom, inclusive, aquele de animação. E aí eu conheci um pouco mais o Tolkien através disso, né? Mas aí eu gostaria de passar por um assunto, eu acho que não tem como deixar de tocar nesse assunto. Recentemente, né, vocês viram as notícias aí na internet a respeito de um certo norueguês chamado Varg Vikernes, né? Fizeram um vampetaço com ele depois de umas declarações que ele fez aí a respeito do Brasil. E a gente não pode deixar de notar que o Burzum é uma grande referência em Tolkien, né, dentro do black metal. Tem muitas músicas aí que falam desse universo aí da Terra-média. O Varg mesmo, ele tá sempre envolvido com RPG relacionado ao universo do Tolkien. A conta dele no Twitter, dele e dos amigos dele no Twitter, da mulher dele, é baseada em personagens da obra. E o que vocês pensam aí a respeito do Burzum? Vocês acham que o Burzum é a grande referência em metal extremo para pro universo de Tolkien? E o que vocês acham? E aproveitem também, comentem aí o que vocês acharam aí do caso recente, das declarações dele a respeito aí da nossa amada terra, né, o Brasil. O que você pensa a respeito disso, Campos? Bem, eu vou tentar não me exaltar aqui para falar desse sujeito. Vou começar pelo final, respondendo já a pergunta, depois eu viajo um pouco mais aqui. Mas, assim, não acho que o Burzum seja o grande nome, né, quando se fala de Tolkien e metal. Eu acho que no metal extremo, o grande trono aí do metal tolkieniano é do Summoning, né? Não tem dúvida aí. Eu acho que a banda que melhor abordou os temas, os climas e etc. Acho que até mesmo o Blade Guardian, que é uma banda que eu nem sou tão fã do estilo, eu acho que merece esse nome, esse título, mais do que o Burzum. O Burzum, ele aborda o tema de Tolkien, acho que só superficialmente, né? Como muitas bandas aí, às vezes só no nome, né? A própria Kirit Ungol que eu citei não é uma banda que vai tão a fundo assim. Tem um monte de banda aí, né? Com nomes de lugares de Tolkien, personagens, que não é mais estético do que filosófico. Sobre o Varg, eu não gosto, e não é por causa dessa polêmica nem nada, apesar de gostar assim, da música dele, apesar de estar xingando essa semana e brincando aí, mas assim, é uma banda que eu gosto bastante, está entre as minhas favoritas, sim, mas a visão dele de Tolkien não me agrada muito, a visão dele sobre a obra do Tolkien, a visão filosófica dele não me agrada muito, mas eu acho que não é de surpreender, porque a própria visão dele, por exemplo, do politeísmo é um pouco complicada, né? A gente já debateu aí em vários momentos fora aqui do programa e tal, eu acho que ele leva as coisas para um lado exageradamente biológico, né? E biologiciza as coisas demais, né? Tudo são símbolos e tal, então acho que ele tira a metafísica um pouco das coisas, né? Ele reduz muitas coisas, vira e mexe aí, tem vídeos, prints dele falando, né? Os deuses são um símbolo para o útero, a placenta e não sei o quê.
e eu acho que, não negando que exista um elemento étnico, tanto no politeísmo quanto em Tolkien, mas ele foca só nisso, né? Ele nega a metafísica das coisas. É, já vi ele escrevendo e falando, por exemplo, né, do o Gandalf o branco, e aí o cara morreu e voltou purificado, por isso ele é branco, porque a raça branca. Não acho que o Tolkien tenha pensado nisso quando escreveu. Acho que tem muito mais um cariz espiritual, um cariz de, né, renascimento, de remoção das impurezas espirituais. Até o Tolkien, mesmo sendo um cristão aí, talvez, a gente pode falar de reencarnação, né, de um certo aspecto, ou de renascimento no sentido até politeísta, né, de deuses que renascem, renascem luminosos, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com uma luminosidade no quesito solar espiritual, né? E não de DNA, placenta, sangue e essas coisas. É claro, né? Como eu disse, é impossível você fazer você isolar a questão de espiritualidade indo-europeia, de politeísmo, essas coisas, da questão étnica, né? Étnica. São religiões que são tribais, né? Tem a ver com sangue, com o solo. Jamais estou negando isso. Mas você focar só nisso, em detrimento de toda a metafísica do assunto, eu acho que ou é ignorância ou é má intenção. E o Varga, ele cai nesse erro aí em quase tudo que ele aborda, né? Então, eu acho que ele não é uma autoridade aí no assunto, nem em Tolkien, nem em politeísmo, nem em black metal, porque eu estava brincando hoje durante a semana, né, durante esses dias aí, tudo que até o logotipo dele ele não criou, né? O logotipo dele é a mesma letra do Bathory, né? Do Bathory, não sei como as pessoas pronunciam aí, mas ele não é apesar de ter criado coisas muito interessantes musicalmente, a gente não pode falar que ele é um sujeito de pensamento muito original, né? Então, sem entrar muito, eu nem vou entrar muito na questão do Brasil aí e tal, porque não quero me exaltar, né? Mas minha opinião, assim, é um cara, um excelente compositor, um cara que gravou obras aí que estão entre as maiores obras do black metal, com certeza. É o Dead Song Gangvar, o álbum dele, tá aí, na minha opinião, entre os 10 melhores álbuns do black metal, tranquilamente. Mas ele calado é um poeta, né? É isso. Realmente, eu acho ele muito superestimado. Ele se tornou um guru de paganismo, se bem que as opiniões dele sobre o paganismo, essas opiniões muito biologicistas, parece que ele faz aquela interpretação positivista, sabe, de crenças antigas. Essa questão do branco, pô, a cor branca é tradicionalmente a cor de caça sacerdotal. O sacerdote, ele se veste de branco. Em tudo quanto é tipo de politeísmo, existe essa relação com a cor branca dentro da caça sacerdotal, né? Não seria nenhum absurdo. Se você reparar no próprio filme, Nogueira, não precisa nem ter lido o livro. O Gandalf, quando ele morre e ele volta, até o comportamento dele, a visão de mundo dele, as relações dele com as outras personagens muda. Ele volta mais divinizado, mais espiritualizado e tal. Então, justamente isso que você disse aí muito bem, brilhantemente, você observou que ele volta mais sacerdotal, né? Ele volta mais ligado ao mundo das ideias, ligado mais ao mundo divino do que ao mundo daqui, né? Ele morre, talvez ele tenha retornado ali ao mundo dos deuses durante um instante e volta purificado, volta mais imbuído de espiritualidade. Não é só a questão, né, de DNA. Então, assim, é uma redução simplista, né? Dá pra fazer várias relações com isso aí, mas eu acho que a gente vai tomar muito tempo do episódio. É isso aí, muito bom. E você, Augusto, curte Burzum também? Olha, eu gosto um pouco de alguns trabalhos do Varg também, né? Mas assim, né? Eu tô vendo muita polêmica aí na internet aí. Eu até aconselho aí o pessoal que estiver ouvindo, né? Sempre, sempre separar o artista de sua arte, né? Porque, como o camarada falou aí, né? O Varg Calado, ele é um poeta, e realmente a gente tem que tratar aquele cara como ele é mesmo, né? Para mim, ele é um enfermo, ele é um cara que tem problemas psicológicos aí, né? Ele passou muito tempo preso, teve todas aquelas tretas lá do black metal, lá do início dos anos 90 também. Aquele cara lá, ele não é certo da cabeça, né? Qualquer um que analisa ali a biografia do cara sabe, né? Então, um cara desse que se fecha ali no seu próprio mundo ali, né, ele não é autoridade nenhuma para falar de paganismo, para falar de qualquer coisa que seja, né? Apesar de ele ter alguns vídeos ali que ele fica filosofando ali sobre vida simples e tal, não sei o que, né?
cai até naquela coisa que o Gandalf fala, né, num dos livros lá, que ele diz, né, que ele descobriu que as coisas simples da vida pode combater um mal maior e tal, né, não sei. Então você tem que tratar ele o que ele é, né? Ele é um doente, aquele cara lá. É isso. Tem que saber separar a obra do autor mesmo, né? Talvez um pouquinho de teoria literária, né? Aquele Roland Barthes lá, a morte do autor, pode servir para isso. E você, Machado, o que você pensa de Burzum? Olha, eu gosto bastante de Burzum. Eu acho que, bem, comparativamente, eu penso que o Burzum talvez seja o projeto que melhor expressou aí a essência do black metal, em alguma medida, no ponto de vista aí, sei lá, transcendental, ou eu acho que em alguns álbuns, especificamente no The Som and Gangvar e no Revisited Taros, eu acho que o Varg ali ele mostrou que o black metal possui inclusive algum potencial espiritual mesmo, né? Como uma espécie aí de eu não sei, uma espécie de caminho espiritual por meio do niilismo da modernidade ou da pós-modernidade. Eu acho que a obra musical do Varg, até a prisão, eu não sou fã de nada pós-prisão, né? Eu acho que a obra musical do Varg, até a prisão, ela é brilhante, né? E foi toda produzida por um moleque de 16, 17 anos, né? Isso aí é relevante de se levar em conta. O Varg em si, em relação às opiniões aí, ele tá obviamente errado, né? Eu acho que isso não precisa de muita discussão, né? A perspectiva do Varg sobre raça, sobre religião, ela bota aí 90% besteira, tá entendendo? Eu acho que foi uma grande derrota para o Varg, inclusive, ele se tornar tão acessível, né? Ele fez depois da prisão exatamente o oposto do que era o espírito aí do black metal em seus primórdios, que era de ser o mais inacessível possível. O cara tá ali, um cara como ele, ali num Twitter da vida, debatendo com Shanner de 11, 12 anos, com troll, e se expondo assim dessa maneira e falando tanta merda, quebra aí boa parte da mística que ele construiu ao longo dos anos, né? O cara virou um tiozão banal, né? Agora, sobre aí, isso aí deixando o Varg de lado, né? Em relação ao papel do Burzum na questão Tolkien no metal, o Burzum não é paradigmático nisso, mas teve uma importância grande. Penso eu que o Burzum, de fato, introduziu a temática tolkieniana no black metal, né? Não sozinho, junto ali do Dark Throne, né? E do Fenris, né? Que também tem um outro projeto, né? O Dark Throne me parece que é uma referência. O nome da banda, né? Parece que também é uma referência tolkieniana, né? E o Fenris tem lá o Isengard, né? Uma banda bem interessante, né? Que tem aí também uma inspiração tolkieniana. No caso do Varg, como o camarada Campos falou, é mais o nome mesmo, e acho que tem uma ou duas referências em músicas do Varg. A perspectiva do Varg sobre a obra tolkieniana, tirando inclusive o que o camarada Campos já falou, né, aquelas tosquices, eu vou, por outro lado, apontar, na minha opinião, a única reflexão interessante que ele faz sobre o tema, né? Que é a reflexão que ele faz quando ele explica o nome Burzum. Né? Para quem não sabe, o Tolkien ele era um filólogo, né? E não só um estudioso das línguas, mas em seu tempo livre ele criava línguas, né? Ele criava idiomas bastante complexos. Hoje em dia existe gente que de fato estuda alguns desses idiomas e fala, né? Fala língua élfica, etc, etc. Então, Burzum significa escuridão, né? Em uma dessas línguas criadas pelo Tolkien. Mas o Varg ele explica que para ele Burzum é luz, né? Ele inverte o significado literal da palavra, né? Da palavra aí da língua inventada pelo Tolkien. Eu acho que é uma das línguas élficas, né? Agora eu
de fato não vou me recordar se Burzum é um termo de uma das línguas élficas. O Burzum é na língua negra de Mordor. É na língua negra de Mordor, né? Uhum. De fato, sim. Sim, tá. Até inclusive é um termo que tá na frase que está inscrita no anel, né? Ashnaz Durbatuluk Agburzum Nish Frakatul. In the Darkness Bind Them, né? No inglês. Agora, o Vargas explica isso de uma maneira interessante, essa reflexão que ele faz. Né? Aí a gente vai para o paganismo, né? E para o folclore. Bem, boa parte das criaturas da mitologia tolkieniana, uma parte delas, pelo menos, vem da mitologia indo-europeia, né? Mais especificamente escandinava e germânica, né? Trolls, até os elfos também. Mesmo os orcs, me parece que ele tirou do poema Beowulf, né? O termo orcs, ainda que originalmente no Beowulf não fosse exatamente aquele tipo de criatura, né? Então, enfim, após a cristianização da Escandinávia, quer dizer, se antes da cristianização essas criaturas, elas, não raro, de fato, fossem antagonistas, mas fossem, na verdade, criaturas ambíguas, em um certo sentido, no sentido de possuírem uma moralidade que não poderia ser reduzida à distinção bem e mal em termos cristãos, né? Após a cristianização da Escandinávia, no folclore escandinavo pós-cristianização, essas criaturas, os trolls, né, mesmo os elfos e várias outras criaturas da mitologia escandinava, elas foram reinterpretadas como criaturas demoníacas. Né? Então, por exemplo, inclusive tem ali um álbum interessante, aquele álbum do Ulver, né? E a letra, um daqueles primeiros, que ainda era no estilo do black metal, agora eu não vou me recordar o nome, mas que a narrativa do álbum é de um troll que persegue uma menina cristã pela floresta, né? Então, a temática desse álbum em questão, do Ulver, que eu não vou me recordar o nome, é exatamente esse folclore, né? Esse é o folclore. É isso que as crianças norueguesas da geração do Varg aprendiam sobre a fé dos seus ancestrais, né? Aprendiam em livros infantis, etc, etc. Pouca gente sabe isso, talvez, mas o Tolkien, a obra do Tolkien, teve um grande impacto na Noruega, né? Naquela época ali, nos anos 70, né? É a época em que a contracultura chega na Noruega, né? Na Escandinávia, e o Tolkien foi bem influente sobre a contracultura, né? Esse mundo hippie, etc, etc. Parece que foi bem absorvida pelos noruegueses, né? Em um sentido per capita, né? As edições do Senhor dos Anéis se esgotaram lá mais rápido do que em outros países. O filme do Bakshi lá, né? O famoso filme do Bakshi, que é aquele cara que, não sei se todo mundo conhece, os ouvintes, né? Que tem aquelas parcerias com o Frank Frazetta, né? O filme do Bakshi, sobre o Senhor dos Anéis, teve grande sucesso na Noruega, né? Então aquela geração do Varg cresceu com o Senhor dos Anéis. E aí chegou um ponto que o Varg chegou à conclusão, né? De que o Tolkien estava ali incorrendo no que ele considerava ser um erro, né? De cristianizar, dar uma interpretação extremamente cristã de figuras mitológicas europeias, né? Eu não estou dizendo que o Varg está 100% certo nisso, mas essa é uma reflexão interessante que tem a sua procedência, né? De fato, o que o Tolkien faz é misturar paganismo e cristianismo, né? Isso talvez seja um tema aí mais para frente no podcast. Então, o que os caras lá, não só o Varg, né, mas como outros músicos do black metal interpretaram, é que o lado das trevas ali, os orcs e tal, eram mais semelhantes aos seus ancestrais vikings, né, etc., do que aqueles elfos vegetarianos e meio esquisitos, tá entendendo? Mas bem, essa é a interpretação do Varg, tem o seu aspecto interessante, de fato, não só na mitologia escandinava, como em outras religiosidades indo-europeias. Após a cristianização, as entidades, os seres foram pintados como demônios, né? E as crianças passaram a aprender sobre esse passado, o passado de seus ancestrais, como sendo povoado aí por criaturas demoníacas, até que a suposta luz
de Cristo teria iluminado esse blá 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 blá, blá aí semítico, né? Sendo aqui, querendo ser aqui um pouco polêmico. Mas, bem, é isso. Eu acho que o Varg tem a sua relevância nessa introdução do Tolkien no mundo metal, né? A geração dele, né, era uma geração de jogadores de RPG, né? O Varg também jogava MERP, né? Se eu não me engano, o Fenris também jogava. Esse pessoal, essa geração toda do Second Wave, né, da segunda geração do Black Metal, era toda de RPGistas criados ali naquela tensão entre a contracultura tolkieniana, a cristianização do folclore nativo, né, e ao mesmo tempo o interesse pelos elementos nostálgicos, né, que o Tolkien aborda, o simbolismo indo-europeu que está presente. Então, é basicamente isso. Isso aí é o papel do Burzum e do Varg nessa tolkienização do metal. E, na minha opinião, quem leva isso aí ao seu ápice, ao seu auge, é o Summoning também. Me parece que é a banda definitiva nesse tema. Fora do black metal, né? Também todos os louros ao Blind Guardian, uma banda que eu gosto muito. Foi uma banda assim que me influenciou muito. Apesar de que não foi uma banda que me fez ver Tolkien, né? Mas a temática de Tolkien no Blind Guardian também muito presente. Realmente, agora, essa questão do Varg e essas declarações, é interessante refletir mesmo de como aquele espírito do black metal ali, mais noventista, se perdeu mesmo com a superexposição dele na internet, né? Acho que quando o black metal tende a se expor demais, querer se tornar mainstream, é muito difícil ele conseguir manter a qualidade dele, né? E aí o Varg ainda tá meio que se tornando um guru em algumas opiniões, mas assim, reflexão interessante mesmo essa aí. E até na veia dessa reflexão, vocês acreditam que o universo ali da Terra-média, mas quando se trata de Mordor, aquele lado do mal, obscuro, ele é um ótimo material mesmo para o black metal, né? Porque não são poucas as referências a esse lado mais obscuro da Terra-média dentro do black metal, né? Por exemplo, se fala muito em Nazgûl, por exemplo, né? E de orcs e coisas do tipo. Vocês acham que esse é o tema mais interessante para o metal extremo, assim, o black metal? Ou talvez o black metal poderia aproveitar um pouco mais os outros lados, ainda que não foram muito explorados ali na Terra-média? O que você pensa disso, Campos? Eu acho que, num primeiro momento, coisa que salta, que fica óbvia, é essa questão mais obscura mesmo, né? Não adianta. Ainda mais quando você é mais jovem, você tá imbuído, tá ali submerso em toda aquela obscuridade, aquele politeísmo obscuro do black metal, você acaba sendo atraído por esse lado mesmo. Inclusive, o Nazgûl é talvez aí uma das melhores metáforas para um vocalista de black metal, por exemplo. Eu, na minha adolescência, que fui envolvido com bandas de black metal, eu cheguei durante um tempo a usar esse pseudônimo de Nazgûl. Depois que eu fiquei sabendo que existiam aí, tem vários vocalistas que usam, né? Até o gordinho lá do Satanic Warmaster, né? Ele chegou a usar já esse pseudônimo e tal. Então, assim, é uma criatura que tem um grito agudo que assusta os seres, né? Já é a metáfora perfeita ali para um ser ligado ao black metal. Sim, orcs, né? Muitos aí, lembrando, né? O Varg na época do seu começo de carreira ali, que nem o camarada Machado falou, a fase pré-prisão dele, que é a fase que importa, musicalmente falando, ele usava, né, o Grishnak, né, que é um nome de um orc também do Senhor dos Anéis. Então, assim, é normal, eu acho. Acho que no primeiro momento é a área, né, o núcleo de personagens ali do Senhor dos Anéis que mais vai levar. Mas sim, eu acho que não dá para ficar só nisso, não. Eu acho que os outros temas também podem ser abordados também, né? Você tem outras bandas aí não necessariamente de black metal, mas de pagan metal, que acabaram saindo de uma coisa mais obscura e indo para uma coisa mais solar. O Graveland, acho que seja talvez o grande exemplo disso, né? Você pega um Carpathian Wolves e vê o que eles estão fazendo hoje em dia, é diferente, né? Musicalmente, temático e tudo. Então, sim, eu não acho que seja impossível uma banda de black metal falar, por exemplo, dos elfos, falar dos anões, né, da cultura guerreira deles. Por exemplo, uma coisa que é muito presente em Tolkien, mais nos livros, mas não sei se é um discurso que as pessoas pegam no primeiro momento, né, a questão antitecnológica
discurso antitecnológico muito forte no Tolkien. Tem a questão do expurgo do condado, que não tem no filme, que é uma passagem muito interessante no livro. Mais para frente eu quero falar sobre isso. Tem essa questão, dá para você fazer um link disso com tradicionalismo, um anti-urbanismo, né, odes à natureza. Então, assim, é um tema que é presente, muito presente no black metal, no pagan metal, enfim. Mas eu não vejo, por exemplo, ligação desses temas com Tolkien, né? Dá para você fazer. O universo de Tolkien ali, ele é povoado por florestas assombradas e montanhas abandonadas, essas coisas. Toda a questão dos magos também, né? Do Gandalf, Saruman, Radagast, ali, toda aquela essa mística, essa coisa mais meio como se fosse uma ordem de magos, né? Então, assim, na minha concepção, pelo menos, todos esses são temas que se encaixariam numa banda de black metal, ou ao menos uma banda de metal extremo, assim, então. Mas voltando ao que eu disse no começo, eu acho que a estética obscura, né, do exército do Sauron ou de Morgoth nos primeiros livros, eu acho que atrai mais no primeiro momento mesmo. Com um black metal um pouco mais cru, né, aquele black metal mais tradicional, frio, norueguês, acho que combina mais mesmo. Mas é uma pena que não existam mais bandas abordando outras partes da história, né? Acho que fica mais para as bandas de heavy metal mesmo, né? O próprio Blade Guard, que o camarada citou aí, eles focam mais nessa área, né? Eles têm uma visão mais engraçado, né? Dá para contrapor por um lado, talvez o Blade Guard e o Summoner, né? Como inimigos musicais da Terra-média, né? O Blade Guard com aquela visão mais humana, mais élfica, talvez, e o Summoning com a visão mais de Mordor, né? Isso sem contar um monte de bandas aí aí já é uma vertente que eu não gosto, não é minha praia, mas um monte de bandas de folk metal, né, essas bandas alegrinhas aí, que algumas abordam Tolkien também, mas me parece uma coisa mais rasa, assim. Então, espero que mais bandas abordem aí esses temas de uma maneira mais criativa, né? Só vou fazer um paralelo aqui, eu vou passar uma curiosidade para o pessoal aqui. Talvez o pessoal que acompanha Tolkien talvez não conheça muito, mas assim, o Tolkien, antes de morrer, parece que ele estava trabalhando em algumas anotações para começar a fazer uma nova história, né, de Senhor dos Anéis, né, que se passaria ali 200 anos depois da Guerra do Anel e tudo mais, né. Eu vou traçar aqui um paralelo com o que o camarada falou ali dos Nazgûl como arquétipo assim, do black metal, né? Tudo que ele já falou aí, né? Que é muito válido, né? Aí eu comecei aqui, né? Pensar naquela história que o Tolkien estava escrevendo e comecei assim fazer umas certas comparações, né? Com o que aconteceu na cena do black metal lá dos anos 90, lá com as tretas do Varg e tudo mais, né? Segundo essa história aí, vocês podem buscar, né, o que o cara fala, o que ele deixou, o que foi falado lá. Tem um canal que se chama Tolkien Talk, né, do YouTube ali, né, e o rapaz lá, ele comenta sobre isso, né? Seria uma história assim que se passa 200 anos depois da Guerra do Anel e tudo mais. E começou a surgir ali sociedades secretas ali, se não me engano, ali em Gondor, querendo reviver as religiões como se fossem os neonazistas ali da Terra-média, sabe? Querendo reviver ali as religiões dos antigos orcs e tal, né? E ali eles iam despertar ali um poder obscuro ali, né? Essa história, assim, se parece muito com o que veio acontecer ali no começo dos anos 90 ali, né, que são rapazes de classe média alta, que vivem em um país rico, com bons índices ali de educação e tudo mais, né, que começa a procurar coisas ali né, começa a procurar a sarna para se coçar, né, com esse movimento musical aí, começa a filosofar sobre a proibição das religiões nativas e tudo mais ali, né, e começa a criar causa ali, sabe, se parece muito o Tolkien, ele pega assim, muitas coisas da nossa sociedade, né, e joga assim nas suas histórias assim,
Isso é muito interessante. Quem quiser se interessar, dá uma olhada lá. Em termos de temática, Bem, um dado interessante, né, até antes de entrar nessa questão da temática, porque ajuda, acho que, a ter perspectiva. Para vocês terem uma ideia, né, teve uma pesquisa recentemente, alguns anos atrás, na verdade, né, de que havia aproximadamente uns 2.000 projetos musicais no mundo. Havia, ou houve, né, pelo menos, uns 2.000 projetos musicais ligados a Tolkien. Mesmo que seja apenas por causa do nome, né? Ou por causa de uma ou duas referências, né? Isso, 2.000 projetos musicais de todos os estilos. Aparentemente, 1/3 desses projetos, né? Um pouquinho menos de 1/3 desses projetos era de metal, né? E 200 projetos musicais desses eram de black metal, né? Então, o black metal é o estilo musical, né? O estilo ou subestilo no qual Tolkien mais se criou, de fato, né? Entre as que, de fato, possuem algo tolkieniano para além do nome, né? Excluindo aquelas cuja única referência tolkieniana seria o nome, são mais ou menos uns 80 e poucos projetos de black metal, né? Então você vê, é um estilo musical que de fato abraçou o Tolkien. Me parece, essa é a minha opinião, né? O Summoning, os caras eles conseguiram fazer um trabalho que aborda tanto a perspectiva do lado das trevas como a perspectiva luminosa, né? Então, às vezes, em um mesmo álbum, eles estão abordando ali uma perspectiva que às vezes é o dos humanos, o dos elfos, já em uma outra obra, uma outra música, eles estão trabalhando ali com a perspectiva do Senhor do Escuro, né? Então o Summoning consegue fazer, não foca só no, não é uma apologia aí do lado das trevas, até porque isso eu acho positivo. A obra musical do Summoning, ela é bem despersonalizada, né? Ela é bem desindividualizada, né? Melhor dizendo. O que eu creio que produz as melhores composições de black metal, né? Eu sou muito preocupado com duas coisas na hora de analisar black metal, né? Uma é se a estrutura da composição ela é narrativa em vez de cíclica, igual da música pop, né? Verso, refrão, né? Ou seja, se ela se assemelha mais à música clássica, no sentido de ser narrativa e de possuir uma certa arquitetura multifacetada, né? E na letra, se ela é absolutamente desindividualizada, né? Existem letras aí de metal, de metal, isso não é nem tão incomum, né? Existem letras aí de metal, de modo geral, em que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tô triste, eu tô chateado. Isso é muito comum até no DSBM, né? Que foi o tema aí de um outro episódio. O Summoning, eu acho que, tanto como o Burzum antigo, eu acho que atende aí a uns critérios de qualidade que são bem interessantes, né? Pelo menos para mim. E eles conseguem trabalhar bem com os vários aspectos, as várias perspectivas da obra tolkieniana, né? Então existem músicas deles que são sobre alguma batalha específica, né? Bem, um tema interessante, uma coisa interessante é que o pessoal do black metal, né, os músicos em geral, eles preferem o Silmarillion, né, a obra o Silmarillion, ao Hobbit e ao Senhor dos Anéis, né? Imagino que é porque o Silmarillion, sendo uma coletânea de narrativas curtas e não sendo tão detalhado em cada um de seus elementos, permite que a criatividade aí do artista voe mais alto, né? Então existem, por exemplo, canções, músicas aí do Summoning em que eles tratam, por exemplo, da Batalha das Lágrimas Incontáveis, né? Que foi uma batalha em que as forças do bem perderam, né? Lá em priscas eras da obra tolkieniana, do mundo de Tolkien, né, da Terra-média, né? E é uma perspectiva dos derrotados, né? Então, como sempre, o black metal ele muitas vezes lida com aquilo que o mundo poderíamos dizer,
daquele logos exclusivamente apolíneo ocultou, né? Então, por exemplo, uma das razões de ser do black metal é que o mundo cristão barra burguês ocultou vários elementos negativos e terríveis da existência humana, ocultou, ou demonizou, ou negou, né? E aí o black metal estaria cultivando esse lado obscuro tão esquecido, né? Por tanto tempo, né? Por séculos ou milênios, na verdade, né? Então, é claro que os caras estão ali ainda lidando com a face difícil da vida, a face obscura da existência, mas nem sempre desde a perspectiva do mal, né? Mas às vezes é a angústia do bem, né? Então, mas também tem, como os camaradas falaram, existem outros temas que poderiam ser abordados. Falta de fato alguém trabalhar aí essa questão da tecnologia em Tolkien, né? Interpretar isso e puxar aqui para a crítica à modernidade, né? Que sempre foi inconscientemente forte no black metal, né? O pessoal ali, sei lá, do Immortal e dessas outras bandas podem estar tirando foto na floresta meio de doido, né? Pagando de doido, mas tem aí também os elementos bem conscientes aí de retorno a uma comunhão com a natureza, né? Mas enfim, é basicamente isso. É isso aí, rejeite a modernidade e retorna macaco. Muito bom. Mas falando do outro lado, né? Porque a gente falou desse lado obscuro, eu tenho a impressão de que esse lado que é mais élfico, humano, ele tá mais no domínio do power metal, nem tanto do black metal. A gente falou do Blind Guardian, né? Obviamente, acho que é o grande expoente disso. Vocês acham que talvez esse lado mais humano e élfico, ele tem uma relação mais com power metal? Porque o power metal, ele geralmente ele se dedica a essas temáticas que são mais arturianas, mais vikings, né? Uma coisa mais apolínea, por assim dizer. Vocês acreditam, então, que isso aí é um assunto mais de power metal? Inclusive, eu acho que tem um personagem desse lado que é uma figura que eu acho muito relevante para nós aqui no Brasil, né? Para nossa cultura, que é o Aragorn. O Aragorn, ele volta, né? Tem um retorno do rei. Vocês acreditam que o Aragorn poderia ser um Sebastião, né? Um Dom Sebastião aí da Terra-média? Ou será que a gente poderia ser feita essa relação? Campos, você, né? Entendedor aí da cultura brasileira, caipira, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que faz total sentido. Primeiro, respondendo a questão do power metal e dos elfos, eu acho que é uma associação meio que natural, né? Pelas cores que o Tolkien pinta os elfos na sua obra e tal, eu acho que combina mais com a construção musical do power metal, do heavy metal, né? Coisas, melodias mais alegres e tal. Mas, por um lado, nos filmes isso não é tão presente, mas nos livros, os elfos, eles têm um lado melancólico muito forte também. Eles são povos que estão exilados do seu lar espiritual. Eles conheceram o mundo dos deuses, diferentemente dos humanos. Então, talvez aí dá para fazer uma ligação com as lendas de Hiperbórea, até uma questão gnóstica, né, de terem perdido seu lar e tal. Então, eles têm essa saudade, essa vontade de retornar para sua casa, de retornar para a pátria espiritual. Então, essa melancolia ela poderia ser explorada aí por bandas até de estilos mais melancólicos de metal extremo, né? Esses black metals mais atmosféricos, até um doom metal, um gothic metal, enfim. Então é uma pena que não haja tantas coisas nessa linha, assim. Respondendo a sua segunda pergunta sobre o sebastianismo na Terra-média, sim, tem tudo a ver. Eu acho que é interessante. Na minha opinião, eu acho que essas lendas, né, de reis que um dia retornarão, Arthur, Dom Sebastião e tal, elas remontam aí para um politeísmo indo-europeu aí muito antigo. Talvez a gente possa fazer até uma ligação aí com diversos mitos do politeísmo, de deuses da colheita que são sacrificados e voltam depois de um tempo. A gente pode fazer, eu acho que aí de uma maneira mais precisa até, uma relação com o mito de Apolo, né? Apolo que migrava para uma terra distante durante boa parte do ano e retornava depois. Então, assim, durante boa parte do ano, durante boa parte do ciclo natural, ele é um
um deus, um rei, uma divindade que está distante. Então nós aguardamos, nós oramos, rezamos para que ele retorne, para com ele retorne a luz, retorne o esplendor. E essas lendas posteriores dos reis talvez sejam herdeiras disso daí. E a gente, em num terceiro degrau aí dessa história, né, no questão aqui no Brasil, nesses movimentos sebastianistas, nós somos herdeiros também, eu acho que dessas lendas. Eu vivo batendo numa tecla aí em tudo que eu escrevo, dos meus artigos, enfim, dos meus posts, dos meus vídeos, sempre na questão da ressacralização do mundo. E eu acho que o grande segredo para isso é o caminho para trás, né? Você pegar um mito ali, que parece algo superficial, um Rei Arthur da vida, que já virou quase que uma figura pop, né? Um Aragorn, que é uma personagem, né, de um livro de ficção, de um personagem que está no cinema, e dali você fazer essa jornada que eu fiz aqui em caminho inverso, né? De mitos, sei lá, de um Aragorn por um Antônio Conselheiro, do Antônio Conselheiro para um Dom Sebastião, do Dom Sebastião para Apolo. Eu acho que isso é um grande caminho. E nisso eu vejo algo muito positivo para a molecada aí que se interessa por Tolkien e tal. Eu ia deixar para falar isso até mais para o fim do programa, depois eu repito no final também, não tem problema. Mas você aí, ouvinte, que está nos escutando e gosta de Tolkien, gosta de RPG, busque conhecer da onde que o Tolkien tirou isso, da onde que ele se inspirou, quais foram as obras antigas da literatura clássica que inspiraram ele, da literatura grega, da literatura romana, os mitos indo-europeus e tal. Busque conhecer isso mais, talvez você vai se interessar por outras coisas. Talvez do Tolkien você pule por um Homero, você pule por um Eliade, inclusive recomendando também, leiam Mircea Eliade também, que é um autor aí genial que explica toda essa questão do mito de uma maneira mais profunda e tal. Então, assim, não parem no Tolkien, não parem nesses autores, não desmerecendo eles de forma alguma, mas não parem só nesses autores de fantasia que estão mais acessíveis aí nas livrarias, não parem só na mitologia que as bandas de black metal, as bandas de pagan metal estão falando, não. Tenho certeza que se os ouvintes forem aí adiante, vocês vão encontrar um mundo fascinante, aí um mundo que vocês vão se apaixonar e passar talvez a vida toda lendo, estudando aí, até talvez se interessando por alguma religião politeísta e etc. Então, assim, a comparação do camarada é perfeita e, como eu disse, ela deve ser um portal que conduz para algo a mais. É isso aí. Eu não sou muito fã de power metal, né? Então eu não tenho muito o que dizer, né? Eu só posso dizer aqui que o arquétipo do power metal tá vivo na nossa cultura do Nordeste, né? Que é encabeçado aí pelas bandas shows de forró de lá, que até tem umas letras parecidas aí. Eu não sei se vocês concordam comigo. Já pensou se colocasse aquilo lá com um folclore brasileiro ali? Seria um power metal legitimamente brasileiro. Eu não posso deixar de notar que muitos músicos de forró, viu, são fãs de power metal. Vocês já devem ter prestado atenção que algumas melodias de banda de forró parecem com melodia de banda de power metal, viu? Não, e alguns até tem bandas de power metal. Às vezes alguns vêm até do metal. Não sei se você já soube disso já, mas alguns tem, né? Parece que tem uma banda que chama Lionheart, parece, né? Que o vocalista parece que ele tocava numa banda show de forró e tinha banda de metal dele também. Não sei se vocês sabem disso. Eu me lembro do caso, mas aí não é forró, né? Eu lembro daquele caso do Angra, que o guitarrista do Angra processou aquele grupo de axé, o Parangolé, porque eles plagiaram o riff deles. Tipo, e era igual mesmo, era igualzinho. Depois o cara parece que admitiu que ele realmente ele ouviu isso do Angra e ele foi lá e copiou. Esses dias mesmo eu me recordei que tinha aquele grupo de forró, né, o Calcinha Preta, que eles pegaram os riffs de um grupo de glam metal lá dos anos 80 e fizeram um som. Pô, mas realmente. Calcinha Preta é glam metal total. Sim, pior que é mesmo. Até o visual dos caras lembra um pouco. E você, Machado, o que você pensa a respeito desse lado mais élfico, humano? E você vê o Aragorn como Dom Sebastião da Terra-média? Olha, eu também não sou muito fã de power metal, com a exceção do Blind Guardian. Eu acho que das bandas de power metal, eles se destacam por não fazerem só aquela masturbação
técnica sem alma, né? Os álbuns do Blind Guardian têm bastante alma, né? Tem bastante coração envolvido ali, né? Não é só vou tocar 500 mil notas o mais rápido possível, né? Pelo menos os primeiros 4, 5 álbuns, né? Após aquele... Tem um que vem depois do Nightfall em Middle-earth, né? Na minha opinião, é o melhor álbum deles. Eu não lembro qual é o álbum seguinte do Blind Guardian, mas após esse álbum seguinte, eu nunca ouvi mais nada do Blind Guardian, né? Então não posso falar mais recentemente. Mas é interessante, novamente, o foco do Nightfall em Middle-earth é o Silmarillion, né? Como eu estava falando, o pessoal do Black Metal também costuma preferir focar no Silmarillion, né? Com algumas exceções. Todo esse álbum, né? Ele é baseado no Silmarillion, que é talvez seja a minha obra favorita do Tolkien, porque tem esse aspecto mais fortemente mitológico, né? E bem, é uma obra que é trágica, né? Eu penso que ela tem um espírito meio black metal, né? O Nightfall em Middle-earth, apesar do estilo ser evidentemente power metal. Existe algo ali de black metal, um espírito meio black metal nesse álbum. Eu não sei se alguém já teve essa ideia, mas alguém deveria, inclusive, regravar esse álbum no estilo black metal, né? Para ver se ficaria bem interessante. Agora, os próprios elfos, eles têm um lado obscuro também, né? No Silmarillion, os elfos são uma raça guerreira, violenta, talvez aí mais do agrado do Varg, né? Porque, se for ver, né, bem, e aí seria impossível resumir aí a obra tolkieniana em questão de poucos minutos, mas uma determinada facção dos elfos, né, os seguidores de Fëanor, né, eles se rebelam contra os Valar, né, que seriam aí o equivalente de deuses, né, mais dentro do pensamento cristão do Tolkien, ou para os fãs cristãos de Tolkien, seriam anjos, né, mas vamos colocar aqui como se fossem deuses, né, os Valar. Os Fëanorianos, eles se rebelam contra os Valar, né? E eles abandonam ali enfim, a terra, entre aspas, paradisíaca na qual eles estavam vivendo, para a qual eles foram convidados, né? Porque Melkor, que seria o Senhor do Escuro nessa época, né? Antes de Sauron, ele teria roubado determinadas joias que guardavam a luz não criada. Enfim, eu teria que voltar aí, botar vários elementos. Enfim, era um tipo de preciosidade inestimável, né? Algo praticamente gnóstico mesmo, retomando aí algo que o camarada Campos falou. E os Fëanorianos, né? Tal como e o próprio Fëanor, tal como uma espécie de Prometeu, ele se rebela contra os, entre aspas, deuses, né? Ele abandona com os seus filhos e seu povo a terra prometida, a terra paradisíaca, e para voltar para o continente, né, dos humanos, etc., entre aspas, para o mundo normal da Terra-média, eles saqueiam uma cidade portuária de um outro clã, de uma outra tribo, de uma outra nação élfica, né, e cometem um genocídio, né? E aí eles fazem um juramento de sangue, etc, etc. Então os elfos, eles também têm o seu lado black metal, né? Ainda que eles tenham... O Senhor dos Anéis tenha, talvez por retratá-los em uma era já, entre aspas, decadente, né? Eles fiquem com uma vibe meio folk metal, meio power metal, né? São várias possibilidades, né? O Campos me fez refletir aqui um negócio interessante, né? Porque os elfos, eles sentem saudade de seu paraíso perdido, né? Por assim dizer. E se eles sentem saudade de uma terra que está do outro lado do mar, os elfos podiam estar cantando fado, né? Então podia ter aí uns projetos de fado com temática tolkieniana, né? Não sei se existe, mas deveria haver, né? Combinaria perfeitamente. Né? Então existem várias maneiras aí de abordar, de interpretar musicalmente a obra tolkieniana. Tem até projeto de flamenco, na verdade, né? Tem blues, tem jazz e tal, mas não sei se tem fado, devia ter.
Sobre Aragorn e Dom Sebastião, a analogia é perfeita, né? O Aragorn é o Once and Future King, né? Tomando aí um termo usado pelo T.H. White, né? Um escritor arturiano relevante, né? Século, acho que é virada ali do século XIX para o século XX, né? A única diferença aí é que o exílio do Aragorn não é em morte, né? Ele vive nos ermos, né? E ele retorna ainda em vida, né? A gente poderia dizer que ele passou por uma morte simbólica, né? Mas ele não. Bem, Dom Sebastião, para todos os efeitos, não morreu, né? Não acharam um corpo, então não morreu. Ele foi tragado pela névoa, né? Pela bruma. Mas a analogia é perfeita. É uma das provas de que o Tolkien, de fato, conhecia o espírito indo-europeu. Ele conhecia os mitos indo-europeus e ele foi amarrando uma construção bem interessante aí que torna a sua obra aí, talvez a obra de ficção literária mais viva, né? No âmbito da fantasia, certamente é a mais viva e a mais real. É o parâmetro frente ao qual tudo tem que ser comparado, né? Pô, maravilha, muito bom. E para fechar então o nosso episódio, né, já fazendo uma conclusão dos assuntos, eu gostaria de saber o seguinte, fazer uma leitura um pouco mais, digamos, pé no chão da obra do Tolkien, porque a gente falou assim desses motivos mitológicos, até metafísicos e filosóficos, mas eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco diferente, porque é que nem o Augustus ele falou, ele fez uma reflexão que compara um pouco, né, alguns temas ali da Terra-média com o desenvolvimento ali do black metal nos anos 90, né, aquele espírito do black metal. Eu gostaria de fazer uma leitura um pouco diferente. O que os camaradas pensam a respeito de alguns personagens e ambientes da Terra-média em relação ao nosso mundo que a gente vive hoje? Por exemplo, você, Campos, você acredita que o Hobbit, talvez ele é o caipira da Terra-média, que a gente pode ver no Hobbit um reflexo ali do homem comum do campo, homem que não está muito interessado nas batalhas maiores do mundo, né, as batalhas políticas e tudo mais, e talvez, será que o Frodo, né, ele sendo um hobbit, ele dá alguma lição interessante para nós hoje, como homens comuns, até, como de certa forma, um tipo de hobbit? O que você pensa a respeito? Bem, eu queria dizer que eu ando descalço 90% do meu tempo igual um hobbit, então. Mas a gente conversou sobre isso uma vez, num outro dia. Eu, o camarada Nogueira e o camarada Machado, a gente conversou um tempo sobre essa questão essa relação do homem rural com o hobbit. É interessante, quando eu li O Senhor dos Anéis a primeira vez, eu me identifiquei muito com os hobbits, de maneira geral, principalmente o Bilbo e o Frodo. É engraçado, né? Os homens no Senhor dos Anéis, eles são quase como semideuses ali, né? Eles têm um verniz heróico muito forte. E digo isso não de nobres como o Aragorn, mas os próprios homens de Gondor, até mesmo os homens de Rohan, né? A gente se identifica, a gente almeja aquele arquétipo deles, né? A gente busca se tornar aquilo ali, a gente se espelha naquilo ali. Mas são ideais heróicos muito distantes do homem comum, né? Eu faço, sim, essa ligação, respondendo ao camarada no meu caso, né? Eu vou falar da minha visão de mundo, do que me rodeia, do caipira com o hobbit, sim. É o primeiro, óbvio, né? Um povo que vive no campo, uma zona rural, tem toda a questão comunitária, né? Aquilo ali parece um bairro caipira, de mutirão, né? Reparem no filme mesmo, os vizinhos se ajudam, né? Você vai ter uma festa, se reúne toda a comunidade, como até hoje existe, né? Um mutirão que é feito entre os vizinhos de bairros caipiras. Você tem toda a cultura da alimentação, né? Aquela coisa da refeição farta. Se você vier aqui em Minas Gerais ou em qualquer lugar da área caipira, se você não aceitar aquela refeição que te é oferecida, mesmo se você tiver de barriga cheia, é uma desfeita social muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, até hoje também, a questão do vizinho do caipira, ela é engraçada, porque não são casas que não são vizinhos de muro, né, como no ambiente urbano. Então, assim, você se ajuda naquele momento de mutirão, de precisão de um do outro, mas não são vizinhos que estão o tempo todo juntos,
Então você tem aquela coisa de não querer a visita todo tempo. Você tem um tempo seu só, né? Um tempo de reflexão, um tempo de se sentar ali, você, a natureza, o seu, no caso dos hobbits, no seu cachimbinho com a erva do condado, ou a gente aqui com cigarrinho de palha, com fumo de rolo, e ao mesmo tempo vendo os defeitos, né? Isso causa um certo isolamento dos problemas do mundo, né? O hobbit, assim como a gente, não quer se envolver com os problemas, não quer viajar, né? Vocês vejam que o Bilbo, antes dele se tornar um aventureiro, ele não quer ir para a cidade, ele não quer ir para, né, enfrentar os perigos. O Frodo também. E eu também não gosto de ir para a cidade. Quando eu fui para São Paulo, por exemplo, né, nós nos encontramos pessoalmente aqui com os camaradas, eu fiquei horrorizado de andar de metrô, de andar de escada rolante. Para mim é um tormento. Eu só vou para a cidade grande se for necessário que eu vá. Então, isso é perigoso às vezes, né? Você se tornar, não sei se alienado é o melhor termo, mas você acaba, né, querendo se isolar do mundo. E de certa forma, todo mundo que lê, todo mundo que está lendo uma obra do Tolkien é um pouco o Bilbo, é um pouco o Frodo. Não por acaso eles são os personagens principais, né? Eles são a gente ali, nós aqui na nossa vidinha, ou a gente aqui no campo, na vidinha calma, que parece que não tem perigo, né? Aqui parece que não, que os males que vocês vivem nas cidades grandes não estão chegando na gente aqui. Mas uma hora ou outra, o expurgo do condado vai chegar, né? E então parece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E às vezes o perigo vem e arranca a gente. Então, eu acho que para quem está lendo esses livros, é uma grande lição de perder o medo, sabe? E ir para a luta, e lutar pela proteção da Terra-média, e lutar pela proteção do nosso mundo, se juntar aí aos grandes nomes, aos heróis, né? As pessoas que estão aí lutando, se inspirar. Eu, como hobbit que eu sou, o meu Gandalf foi o chamado político, o chamado para ativismo. E eu saindo da minha toca, indo para a cidade grande, conhecendo camaradas do Brasil todo, camaradas do mundo todo, eu conheci muitos camaradas nobres aí, muitos Gandalfs, muitos Aragorns, muitos Boromir, sabe? Pessoas que inspiram. Então, às vezes, você se sente pequeno, né? Puxa, quem sou eu, né? Tem tantos camaradas que são tão inteligentes, tão brilhantes, em tantas coisas. Eu sou só um hobbit barra caipira que não sei de nada, não sei lutar, não sei enfrentar os inimigos. E os hobbits foram e fizeram isso, né? Aprenderam, cresceram. E lembre-se, no filme mesmo, quando eles voltam para o condado, lembrem da postura nobre que eles tinham, né? Eles voltaram com brasões reais, com premiações, com armas, né? Machucados das batalhas, mas voltaram fortes. E ali, né, as pessoas admiravam e tal. Então, é uma grande metáfora da pessoa que ousa se aventurar. Eu posso dizer isso porque eu vejo a minha trajetória de vida um pouco ali parecida. Então, é uma obra que fala de maneira muito pessoal na minha história de vida, né? Uma coisa bem, bem emotiva mesmo. É isso. Eu também me sinto muito bem hobbit, viu? Muito bem tocado aí pelo camarada. Às vezes a gente encontra pessoas aí na nossa vida que realmente parecem um Aragorn, um Boromir, né, um Gandalf. São pessoas assim brilhantes. A gente fica, nossa, mas será que eu consigo fazer tudo isso, né? E no final ele é o Frodo, né? Que acaba dando cabo da missão, porque os outros que são assim, pelo menos teoricamente mais nobres, mais capacitados do que ele, eles não conseguiriam fazer destruir o anel, né? Eles não conseguiriam dar cabo da missão, mesmo sendo pessoas assim brilhantes. Eles têm um papel um pouco diferente, mas a tarefa mais difícil, assim, talvez não foi a deles, né? E você, Augustus, você acredita que as forças do mal na obra, né? As forças de Mordor, elas têm um paralelo com as forças do mal hoje, como a gente considera, né? Por exemplo, né, os grandes aí donos do mundo praticamente, né, as forças capitalísticas, os bancos, as pessoas que colonizam os povos e destroem as florestas, né, que nem lá no Senhor dos Anéis destroem também a floresta. O que você pensa a respeito disso? Com certeza, né? É impossível você até assistiu, você leu qualquer obra do Senhor dos Anéis, do Tolkien, até mesmo ver os filmes, né, que ele é uma coisa mais resumida ali, sem fazer um paralelo com esse rolo compressor neoliberal que a gente tem hoje, né, que está cada dia avançando mais, está avançando até, assim, chegando perto da gente que estamos aqui no interior, né,
Mas como eu deixo aqui, né, o conselho do Gandalf, né? O Gandalf, ele fala uma coisa muito revolucionária no, no, no Hobbit, né? Ele diz, né, que as coisas simples do dia, né, as coisas boas, as pequenas coisas boas que você faz no dia podem combater um grande mal ao invés de um grande exército ou coisa assim, né? E realmente, né, a gente vamos focar aí, né, assim, focando nossos valores familiares, na nossa família, nossos amigos, né, fazendo uma hortinha no quintal de casa. Essas coisas já parece que não, mas pode ser um golpe muito forte no inimigo aí. É isso. Maravilha, camarada. Aí, então, para encerrar, Rafael Machado, né, você que lidera aí uma organização política como a Nova Resistência, você vê, então, por exemplo, no lado mais, digamos, nobre, né, da história, as forças de Rohan, né, de Gondor, você vê ali um arquétipo para insurreição, assim, heróica, para destruir as forças do mal. Você acha que, por exemplo, seria possível a gente tem um paralelo hoje das forças de Rohan e de Gondor, né, daquela nobreza cavalheiresca hoje, ou pelo menos seria possível reconstruir um tipo de força heróica que resistiria às forças do mal hoje, em plena modernidade? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? Até o retorno, literalmente o retorno do rei, né? O retorno de Aragorn, se você for ver, Gondor e Rohan estavam em uma situação bem deplorável, né? Por exemplo, o rei Théoden, o rei de Rohan, e aí isso é uma cena bem, bem clássica, né? Já do filme, do segundo filme. Ele estava ali sob a influência de um conselheiro maligno, né? Um Grima, língua de cobra, que tem ali um tipo de comportamento que nós aqui poderíamos fazer determinadas associações que poderiam nos levar, inclusive, à cadeia, né? Mas você veja só, ele tem ali um falso conselheiro, né? Que corrompe um rei nobre, né? E que certamente a gente pode ali fazer associações com elementos de corrupção, de subversão, né? Subversão tanto espiritual quanto cultural, né? Pode ter certeza que se tivessem dado mais tempo pro Grima, se Gandalf, né? Gandalf, que é Odin, né? É importante lembrar disso, que Gandalf simbolicamente é como se fosse Odin. Se Gandalf não tivesse libertado o rei Théoden, não duvido que o Grima Língua de Cobra teria convencido Théoden a convidar orques para se assentarem nas terras de Rohan, tá entendendo? Para imigrarem para Rohan. Orcs welcome. Orcs welcome, exatamente, né? Então, do outro lado, você tem em Gondor um regente que é extremamente derrotista, pessimista, em um certo sentido também foi cooptado pelo lado das trevas, tá entendendo? Que, por assim dizer, deixou Gondor cair em ruínas, né? Então, por exemplo, aquela cidade que é vizinha a Gondor, né, Osgiliath, virou uma ruína, né? Existem fortalezas de Gondor que foram ocupadas pelas forças de Mordor, né? É uma sociedade em ruínas, né? E, em certo sentido, em Gondor, tirando Minas Tirith, quase não há mais traços aí da civilização de Gondor, né? Gondor, em certo sentido, é como se fosse talvez uma França, né? Tal como o Rohan seria os povos germânicos escandinavos, né? E, em certo sentido, Gondor tem algo meio romano, meio latino, né? Meio Itália, meio França. Então você tem ali uma sociedade meio em ruínas, né? Com maus governantes corrompidos, maus conselheiros. E do outro lado, chega uma figura que é uma figura saída da lenda, né? Da pura expressão da mais alta nobreza, né? Algo praticamente mítico, né? Que é o Aragorn. É tão mítico que sua amada é uma elfa. Nessa época em que se passa o Senhor dos Anéis, para as pessoas comuns, elfos é algo que tá as pessoas sabem que existe, né? Mas é algo tão pouco visto que é quase lendário, né? Os hobbits mesmo, eles consideram algo quase lendário, né? Então, você tem aí você pega aí
se você tem os hobbits, por exemplo, que representam o homem comum, né? O homem do... É claro, aqueles hobbits em específico, eles não são também hobbits comuns, né? Eles são hobbits, mas eles são também... Eles têm algo... Dentro deles existe algo de diferente, né? Algo que conclama a aventura, né? Que tem ali algo que é distinto daquela domesticidade pura do hobbit comum, né? Mas ali você tem vários arquétipos heróicos, né? O velho sábio, né? Que é o Gandalf, né? O erudito, o sacerdote, né? Você tem ali reis e guerreiros, né? Na figura do Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli. E você tem ali uma espécie de homem comum que responde ao desafio, né? Que ouve o chamado de entrar em combate com uma força que é incomensuravelmente mais poderosa. Veja só, nós que somos... E aí a gente está falando aqui, nem todo mundo que ouve o Sadocast, eu imagino, segue a NR ou mesmo gosta da NR, né? Mas falando da perspectiva aqui, de uma perspectiva dissidente geral, veja só contra o que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra forças que são incomensuráveis, trilionárias, né? Às vezes eu tenho certeza que um camarada pode pensar o que eu, aqui no meu computador ou na minha vida pessoal, eu posso fazer contra um Jeff Bezos da vida, contra um George Soros da vida, que maneja ali centenas de bilhões de dólares, entendeu? O que eu posso fazer, né? É o tipo de pergunta que alguém como Frodo se fez, né? E ainda assim, Frodo foi quem conseguiu destruir o Anel e dar fim ao reinado de terror de Sauron, né? Então, ninguém é tão pequeno que não possa assumir para si ou tomar esse fardo de confrontar essas forças sinistras, terríveis, essas forças de Mordor. Eu costumo falar, né, que quando eu vejo alguma coisa desgraçada, né, eu costumo falar Mordor venceu, né, no sentido de que nós vivemos em um mundo que é um mundo que seria como se Mordor tivesse vencido na narrativa tolkieniana, né, mas nem tudo está perdido. Eu penso que mesmo que as chances de você derrotar aí esse sistema escravagista, totalitário, sauroniano, né, por assim dizer, mesmo que as chances de derrotar esse sistema sejam exíguas, se nós apreendemos o espírito tolkieniano, que é o espírito indo-europeu, né, em certo sentido, é mais ou menos o mesmo espírito que nós vamos encontrar numa Ilíada, em um Beowulf, na Canção do Nibelungo, no Bhagavad Gita, né? Se nós compreendemos esse espírito, então nós compreendemos que na hora de decidir se a gente luta ou não, se a gente enfrenta ou não, a gente não faz um cálculo de chance de vitória, né? A gente segue uma disposição interior, que é uma disposição guerreira, né? Ou seja, a gente segue o nosso próprio espírito, né? A gente ouve a voz do nosso daimon, a gente ouve a voz do espírito e faz aqui e realiza em ação aquilo que nós somos em espírito, né? E evidentemente nós confrontamos essa tirania, essa desgraça toda, porque por um senso de dever, né? Pelo Dharma, né? Porque é o que nós devemos fazer, havendo 0% de chance de vitória ou 100% de chance de vitória. Que chance de vitória o Frodo ou os outros seus companheiros pensavam ter contra, basicamente, A gente tem que lembrar, né, que na obra tolkieniana, o Sauron não é um tirano apenas, uma espécie de Gargamel ou coisa do tipo. Ele é um espírito que existia antes da criação, né? Ele é um espírito não criado, né, que se materializou e que ficou preso à matéria, né? Tem aí uns elementos aí do mito da queda, né? Do mito cristão da queda, né? É como se o Sauron fosse um anjo caído, então ele possui ali
a seu dispor um poder incomensurável, que poderíamos sim comparar aí a megacorporações, né? Mas nós aqui somos todos hobbits, né? Eu acho interessante como a cena dissidente italiana absorveu a obra tolkieniana, né? Ao ponto de os grandes eventos e congressos, por assim dizer, o Woodstock dissidente italiano, né, dos anos 70, era chamado acampamento Hobbit, né? E aí os caras iam para lá, liam a obra de Tolkien, tocavam folk, né, música e tal, estudavam política, etc, etc, né? Então esse espírito do Hobbit, né, que à primeira vista parece um negócio meio medíocre, né, mas na verdade é perfeitamente uma metáfora da nossa condição, né? Em certo sentido, nós todos não somos na prática tão imensos quanto os homens e elfos de Tolkien, né? Nós todos somos, em boa medida, hobbits, né? Mas a gente pode ser como os sacola bolseiros, né? Aqueles parentes filhos da puta do Frodo que queriam a casa dele, né? Que eram mesquinhos, materialistas, etc, etc. Nós podemos ser como os hobbits ali da Sociedade do Anel, né? Cuja nobreza estava completamente fora de proporção em relação ao próprio tamanho físico, né? Isso aí é o que eu tenho a dizer. Maravilha, muito boa a prosa hoje, uma ótima conversa, aí tá aí para os ouvintes uma leitura bem diferenciada e dissidente, né, da obra de Tolkien. Lançamos aí algumas referências relacionadas ao metal, né? Não tem como. Tolkien é um dos pilares temáticos do metal, né? Que nem eu falei no começo do episódio, né? A gente já falou de Satã, já falamos de Odin, falamos de morte, esses pilares temáticos do metal. Tolkien, a gente não pode também deixar de notar, né? É uma temática que está muito presente dentro do metal extremo. É isso aí, maravilha, aos camaradas aí, muito obrigado aos convidados pela participação hoje, muito obrigado aos ouvintes que estiveram aí presentes aí, acompanhando a gente até o fim dessa conversa de hoje. Hoje é um episódio um pouquinho mais longo do que de costume, né? Mas muito obrigado, aproveitem aí a playlist do episódio, cliquem aí na descrição, dê uma olhada nas bandas, nas recomendações e deixem comentários aí, surgiram temas para os próximos episódios, deixem em comentários o que vocês acham da obra de Tolkien. E é isso aí, esse foi o Sadocast, um podcast sobre metal, cultura, filosofia e tudo mais relacionado à música extrema. Até a próxima!